voltamos com mais um bloco do Direito da Gente especial direto da Europa. Acompanhe mais atualidades sobre o direito. Gostaria de perguntar a respeito, uma questão prática para os nossos telespectadores, questão do cuidador, do procurador para a saúde, né? Qual que é a vantagem prática de a pessoa outorgar uma procuração que não seja para a pessoa da própria família? Como funciona isso? Eu vou fazer, como se diz no Brasil, uma piada. Nós aqui dizemos assim, vou fazer uma piada. Mas antes de tirar a piada, eu vou dizer o seguinte. A vantagem é que há aqui uma dissociação técnico-jurídica entre o chamado representante legal e o representante voluntário. Ou seja, eu posso considerar que na minha família, por variedíssimas razões, ou porque são extremamente, sei que eu os quero poupar, salvar, digamos assim, não os submeter a terem que tomar uma decisão trágica como essa, porque eu sei que se lhes diagnosticarem, se me diagnosticarem uma determinada enfermidade, eles poderão não estar com a paz de espírito para poderem, efetivamente, tomar a decisão mais acertada. E não os quero fazer passar por esse sofrimento, porque é um sofrimento. Um familiar que goste da pessoa que está enferma, ter que acabar, por vezes, por tomar uma decisão porque como pode esta. haver e certamente há uma relação de culpa, né? Exatamente, era isso que eu há pouco estava referindo. Imagina o que é a pessoa tomar uma decisão e dizer, não vamos continuar, vamos tirar a alimentação artificial, aquelas medidas. E, entretanto, saiu uma cura. Imagine para um familiar como é que ele ficará se ele pensar assim, se eu tivesse feito distanásia ao meu familiar querido, ele teria subsistido. E, entretanto, veio a cura. E, como veio a cura, ele não teria morrido. Isto deve ser uma coisa perfeitamente traumatizante. E, por isso, muitas vezes, o ser humano é um tanto ou quanto egoísta. Quer reter o familiar querido, mesmo que tenha, às vezes, temos tendência para fazer isso. Não, eu vou reter, eu vou esperar, talvez haja uma cura, haja um sofrimento. Não sei se é propriamente uma questão de egoísmo, mas passa por todos nós o sentimento, simultaneamente, também com o medo de uma culpa mais tarde, se eu não tivesse feito aquilo, ele agora ainda estaria entre nós. Mas tirando essa parte, só para nos rirmos um pouco, a desanuviar aqui, aligerar o ambiente, eu lembro-me que uma vez eu estava no estrangeiro, não foi no Brasil, mas estava fazendo uma palestra e alguém me perguntou qual seria o interesse, além destes interesses, algum interesse mais prático em fazer um testamento vital ou em nomear um procurador em cuidados de saúde. E eu fiz aí uma pequena piada, mas que, se me permite, ilustra straight to the point o que é que estamos a analisar. É que o meu representante legal, portanto, temos aqui uma dissociação técnico-jurídica entre o representante legal, o que resulta da lei, como sabe, e o representante voluntário, que é o que resulta da voluntas, da minha vontade, da sua vontade. E se eu nada fizer, a lei, como jurista a doutora Viviane sabe isso tão bem como eu, a lei está nos mecanismos técnicos, quer no direito português, quer no direito brasileiro, para, nestas situações, para o caso de eu não poder decidir, quem é o meu representante legal que vai tomar as medidas necessárias, designadamente estas que aqui estão exaradas nesta diretiva antecipada de vontade. Então eu brinco dizendo o seguinte, é que o meu representante legal, o nosso representante legal, agora estou fazendo não sei se diz no Brasil, o chamado humor negro. Sim. O nosso representante legal é também o nosso herdeiro legal. Exatamente. Que pode ter todo o interesse em desligar a máquina, Exatamente. desligar a máquina. Estou imaginando e brincando aqui um pouquinho, A casado com B, não há outros herdeiros legais e B vai ter que decidir sobre distanásia ou ortotanásia e ele simultaneamente é o herdeiro legal de um avultado património do seu respectivo cônjuge. E ele não vai querer sofrer, não vai querer ver aquele sofrimento prolongado na máquina, ou brincando um pouco, ele não vai querer que ainda haja a hipótese de ela sobreviver e receber, efetivamente, todo o quadro clínico e de tratamentos a que poderia estar sujeito. É uma pequena brincadeira, mas que acontece.
e que acontece nas novelas e nos filmes que retratam a vida cruel como ela é. Como ela é. Como dizia o nosso dramaturgo Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Doutora Viviane, eu não vou dizer nomes, obviamente, estamos num programa que está sendo gravado e para mim que é uma honra enorme, mas eu que tenho sempre o hábito, quando me procuram para fazer os testamentos vitais, en passant, eu pergunto, olha, se não for entrar na esfera da sua reserva, da intimidade da vida privada, da sua privacidade, aqui em Portugal se fala muito em reserva da intimidade da vida privada, quais são as razões que levaram a senhora ou o senhor a fazer o testamento vital? Muitos dizem isso, não, eu quero poupar o meu pai ou a minha mãe, que já é bem mais velhinha, ter de decidir por mim, numa situação destas, eu não quero, ou ele não é preparado suficientemente para falar com os médicos, etc. E prefiro nomear alguém para que tenha uma maior preparação no direito, na bioética, etc. E tem uma questão médica. Mas já tive duas senhoras que me disseram friamente, porque eu não confio no meu cônjuge. Eu não confio no meu cônjuge. E sei que ele vai tomar, a primeira coisa que ele vai fazer é desligar a máquina. Desligar a máquina. Portanto, isto foi medido. Isto foi medido já entre aspas, segredo de confissão. É caso para dizer. Cada um sabe o seu drama, né? Cada um sabe o seu drama. E nós, como juristas, respeitamos o princípio da autonomia da voluntas. Com certeza, com certeza. Quero fazer, inoportuno, o merchandising da obra, de uma das obras da professora Estela Barbas. Ela tem mais de 100 publicações jurídicas. Essa obra é o Direito ao Patrimônio Genético. Ela é a dissertação de mestrado da professora Estela Barbas na Universidade de Coimbra. É uma obra lindíssima, com vastos temas a respeito do patrimônio genético, uma expressão consagrada na vida profissional da doutora Estela, que se faz referência mundial no tema, e eu recomendo de olhos fechados essa obra, uma obra que é um livro de cabeceira para todos aqueles que têm interesse em conhecer o direito à saúde, o direito biomédico, a bioética. Então, encontramos essas obras nas melhores livrarias do Brasil e nos sites também, livrarias virtuais. Eu vou passar a obra para a doutora Estela discorrer sobre temas gerais da obra e vamos fazer mais uma pergunta final. Por favor. Muito obrigada, doutora Viviane. Vou ficar tão honrada com os seus elogios que, como se diz no Brasil, estou me achando. A senhora está se achando porque a senhora pode. Mas assim, estou me achando mesmo. O meu ego subiu agora, bem, fico bem orgulhosa, doutora. Nesta obra que foi, como referiu, a minha dissertação de mestrado, já faz algum tempo, eu abri aqui neste direito ao património genético uma panóplia de temas ligados à questão. E isto foi anterior à legislação que nós tivemos sobre a procriação medicamente assistida. A lei da procriação medicamente assistida, que tem sido objeto agora recentemente de várias alterações, a lei é a lei de 2006, 2006. A lei 32/2006, de 26 de julho. E essa lei tem sido sucessivamente alterada. E quando elaborei este estudo, eu fiz várias propostas legislativas em sede de direito ao património genético. Então aí, no índice, digamos assim, desta temática, eu fiz a análise não só mais detalhada e aprofundada do conceito do próprio património genético, que há pouco fiz uma referência logo na primeira parte, en passant, e fiz também aqui a análise de alguns tópicos muito interessantes que dariam cada um para um programa diferente, tais como a crioconservação de embriões, a problemática inerente à criopreservação embrionária, questões ligadas ao sigilo ou não sigilo do doador de sêmen e do doador de óvulos, se há ou não há o direito da criança que nasceu fruto das técnicas de procriação medicamente assistida. Depois fiz o contrabalanço entre, por um lado, a vantagem para o doador de sêmen e para o doador de óvulo ou o doador do próprio embrião de preservar
a sua privacidade, mas, por outro lado, o direito, se a criança assim o quiser, quando atingir determinada idade, por exemplo, a maioridade, de saber as suas raízes da sua identidade genética. Até para evitar, por exemplo, nessa altura não se falava tanto ainda nisto na lei, até para evitar, por exemplo, estar a casar com um irmão. Porque o dador, quando faz uma doação, não vai dar só uma vez, faz várias doações. E por outra razão que a mim me parece extraordinariamente importante, que é a questão da saúde. Porque há toda uma panóplia de doenças que são hereditárias. E a questão genética e o conhecimento das raízes genéticas é muito, muito importante. Eu pergunto aos telespectadores, quem é que nunca lhe aconteceu ter ido ao médico e o médico perguntar, na sua família, alguém tem a doença A, B ou C? Na sua família alguém tem diabetes, né? Diabetes. Alguém teve um câncer, não se assustem, não são todos os cânceres. Na minha família, inclusive, tem havido um historial de câncer. O meu avô morreu de câncer, o meu pai morre de câncer. Não são cânceres que hoje em dia digam que são hereditários. O que é certo é que eles têm tido. Todos tiveram e morreram desse câncer no espaço de um mês. E pergunta-se, não há o direito desse ser humano que resultou fruto de técnicas de procriação medicamente assistida, de conhecer as raízes da sua identidade genética? Isso seria outro programa que nós podíamos estar aqui antenadas imenso tempo. Sim, e a tem propósito... prós, tem contras, etc. Será que eu, como jurista, doutora, como jurista, temos o direito de tirar àquele outro ser humano o direito que ele quer de saber? Não é que tenha que conhecer o pai ou a mãe biológica, quer saber o historial genético, as doenças, até por uma razão muito, muito importante. É que a medicina deixou de ser apenas curativa, como era antigamente, tínhamos a doença, curávamos. Depois passou a ser a medicina preventiva. Cada vez mais fazemos prevenção, esporte, ginástica, bebemos água, tomamos chás, vamos fazer. Diante de toda a conjuntura de envelhecimento da população. Exatamente. Né? E hoje ainda temos uma terceira modalidade de medicina, além dessas duas. A medicina preditiva, também designada predizente ou de predição, que nos permite fazer testes, que eu abordo noutras obras minhas, testes genéticos, designadamente, e saber com muita antecedência o que é que o futuro nos reserva, e, em alguns casos, com um determinismo genético muito, muito grande. Estou a pensar, designadamente, nas chamadas doenças monogénicas, que seria outro questionamento. E, portanto, aqui abordo as vantagens e desvantagens do direito ao conhecimento versus a vantagem do anonimato do doador de sêmen, do doador de ovócitos ou do doador do embrião. É analisada a questão também do estatuto jurídico do próprio embrião, do nascituro, para os juristas, para o público em geral. O nascituro é o ser que ainda não nasceu, mas que já está concebido, e aqui o concebido pode ser in utero ou in vitro, esta concepção in vitro, e todas as questões que se colocam do ponto de vista do direito nessa temática. Analiso questões relativas à investigação em embriões humanos, analiso questões ligadas à maternidade de substituição, as mães portadoras de aluguer, substitutivas, de substituição, que são várias as designações que podemos usar. No Brasil chama-se barriga de aluguel. Barriga de aluguer. Eu importei, para aqui o conceito, como sabe, tenho uma grande admiração pelo Brasil, importei muito do conceito para aqui. Aliás, o próprio capítulo, não lhe chamei maternidade de substituição ou substitutiva, chamei-lhe mãe portadora. E logo à frente digo mãe portadora de aluguer ou de substituição. Tem questões ligadas à escolha do sexo, à clonagem reprodutiva de seres humanos e todo o enquadramento. Isto antes da lei, com projeto e propostas de legislação futura neste sentido. Você está assistindo o Direito da Gente Especial direto da Europa. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí.